E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Hino nacional brasileiro, galera. Hoje a gente vai analisar o hino nacional não oficial brasileiro, que é Chitãozinho e Chororó. Evidências. Nessa música eu vou te mostrar hoje que essa música podia ser uma letra perfeita do barroco, mas você não tá ligado disso, né? Eu vou falar sobre antítese e paradoxo, vou explicar a diferença entre elas, porque tem uma estrofe da música que é antítese e tem outra estrofe que é paradoxo. Então se você tem dúvida entre essas duas figuras de linguagem, nunca mais você vai ter, acabou agora. Vamos falar sobre literatura? Vamos falar sobre português. Eu vou falar sobre o tal do gerundismo. Tem gente que acha que gerúndio tá errado. Vou negando as aparências, disfarçando. Dá pra usar gerúndio, claro, tem que saber quando que é certo e quando que é errado. E de quebra, a gente ainda vai analisar algumas funções da palavra que, né? Conjunção, pronome, quando que elas aparecem. Muito comum em prova. Vem comigo se você gosta de evidências. Vai gostar mais ainda a partir de agora. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Hino nacional brasileiro pra você, né? Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Você reparou nesses dois versos? Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que eu não quero mais você, aí é porque eu te quero. Contraditório, né? Já que você ama a pessoa, não diz que deixou de amar, cara. Você ama. Quando eu digo que eu não quero mais você, é porque eu te quero. Pra que ser contraditório desse jeito? É porque tá dizendo, ó, quando eu disser que eu te superei, que eu não quero mais, aí é que eu te amo mesmo. Quando eu disser que eu não te quero, aí é que eu quero mesmo. Que figura de linguagem é essa que representa uma contradição num verso como esse? Você que estudou, a gente tem duas figuras de linguagem que representam oposições na língua portuguesa. Tem duas, antítese e paradoxo. Nos dois primeiros versos de evidências, o que eu tenho? Eu tenho uma antítese e eu tenho um paradoxo. Quando eu digo que eu deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que eu não quero mais você, é porque eu te quero. Isso é contraditório, não faz sentido, se anula. Se você ama, diz que ama e não que deixou de amar. Não tem como deixar de amar e amar ao mesmo tempo. Não tem como não querer e querer ao mesmo tempo. Isto é um paradoxo. Professor, eu sempre confundo, porque daí o professor explica antítese e paradoxo, e na hora da aula eu entendo, professor, mas depois eu me perco inteiro e não... Acabou. Dessa vez, você vai aprender antítese e paradoxo. Isso nunca mais vai ser um problema em toda a sua vida, graças a evidências. O hino nacional brasileiro. Porque na primeira estrofe ele diz: quando eu digo que deixei de te amar é porque eu te amo, quando eu digo que não quero mais você é porque eu te quero. Isso é contradição, paradoxo. Daí ele diz: eu tenho medo de te dar meu coração, confessar que estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. E aí vem a segunda estrofe: eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Agora é antítese. Como assim, professor? Eu me afasto e me defendo de você. Eu tô me afastando e me defendo. Sai daqui. Sai daqui que eu não te quero. Mas depois me entrego. Ele não se afasta e se entrega ao mesmo tempo. Ele se afasta primeiro, se defende primeiro e depois se entrega. Isso é uma oposição, não é uma contradição. No segundo verso dessa estrofe, faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Primeiro eu falo e depois eu nego. Eu não estou falando e negando ao mesmo tempo. Eu estou primeiro falando e depois negando. Isso é uma antítese, cara. Paradoxo é quando a oposição acontece ao mesmo tempo. Quando eu digo que eu deixei de te amar é porque eu te amo. Quando eu digo que eu não quero mais você é porque eu quero. Paradoxo. Eu me afasto e me defendo de você e depois me entrego, é antítese. Se ele dissesse, olha, primeiro eu deixei de te amar, mas agora eu te amo, antítese. Dá pra tu primeiro deixar de amar e depois amar? São coisas separadas, é só uma antítese. Agora, amar e deixar de amar ao mesmo tempo é paradoxo. Então agora, sempre que você precisar ver a diferença entre antítese e paradoxo, você vai lembrar de Chitãozinho e Chororó Evidências. Quando eu digo que deixei de te amar é porque eu te amo, é paradoxo. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego, é antítese. Vai ficar muito mais fácil de você memorizar se você gravar essas duas características das figuras de linguagem. Então eu não quero mais saber de aluno meu
com dificuldade entre antítese e paradoxo. Eu quero que você pegue, tire um print desta aula. Vou fazer pose pro print pra você. Deixa eu me preparar com a minha camiseta do Guns. Professor, o senhor tá de Guns N' Roses falando de Chitãozinho Chororó. Qual que é o problema? Qual é o problema meu? Eu tô aqui, ó. Vou pegar minha garrafinha pra você tirar o print e eu vou fazer o joinha pra você bater o print. Fechado? Ó o print. Você vai tirar a foto desse print e você vai postar no Instagram assim: nunca mais erro antítese e paradoxo graças a evidências. A hora que você postar isso, seus concorrentes vão ver no seu stories e vão dizer assim: nunca mais erro antítese e paradoxo graças a evidências? Como assim? E aí ele vai vir ver o vídeo. Faz propaganda pro vídeo, ajuda o projeto do professor. Comenta, curte, dá like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha nos stories para as pessoas verem. Tá, mas eu vou além. Quando ele fala de contradição, eu quero que você perceba outras características. Além de a gente ter um eu lírico que se contradiz, você percebeu que a gente tem um eu lírico que sente um desejo, né, por uma mulher amada, por uma pessoa amada, mas ele ao mesmo tempo tenta negar esse desejo? Eu tenho medo de te dar o meu coração. Eu tenho medo de confessar que eu estou em suas mãos. Mas ao mesmo tempo, eu não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Olha a negação do desejo e me diz que escola literária, na produção literária brasileira, que escola literária da literatura brasileira tem como características as contradições, a manifestação de um desejo, ao mesmo tempo que nega esse desejo. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Que escola literária mostra um eu lírico confuso com o seu próprio sentimento, tentando fugir daquilo, mas ao mesmo tempo duvidando e ao mesmo tempo se entregando? Isso é barroco puro! É o barroco! Evidências só não é um poema barroco porque não foi produzido na época literária em que o barroco vigorou no Brasil. Só por isso. É uma letra barroca. Nessa loucura de dizer que não te quero, a temática da loucura, da negação do desejo, eu vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Barroco, o homem em conflito. A síntese do homem barroco é um homem em conflito. Um homem em conflito com o quê? Depende. Você pega a produção literária de Gregório de Matos, ele tá em conflito com o seu próprio sentimento. Ele ama a mulher amada, mas ao mesmo tempo esconde aquilo. Ele tá em conflito com a sua crença religiosa. O que é a produção religiosa de Gregório de Matos? Um homem que ao mesmo tempo se entrega para Deus, acredita em Deus, mas duvida e teme. Ao mesmo tempo, duvida, questiona, mas acredita. Esse conflito que perpassa toda a letra de Evidências é o conflito do homem barroco. Observa na letra quantas vezes se aparece a palavra mas. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim, mas a verdade é que eu sou louco por você. Mas pra que viver fingindo? Mas. E às vezes é um mas depois do outro. Vem um mas e vem um mas. Mostra um homem que tá em conflito, um homem que tá inseguro com as suas próprias escolhas. Eu já mostrei pra você muita coisa de figura de linguagem, escola literária, não quero ficar só nisso. Eu quero que esses vídeos sejam com o maior aprendizado possível que a gente pode ter. No refrão, a gente tem versos famosos que são, né? Vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Esse verso, negando as aparências, disfarçando as evidências, ele virou até meme, né? A gente muda muito assim, tô aqui tentando estudar pro Enem, né, tô meio nervoso, mas vou negando as aparências e disfarçando as evidências, né, eu tô aqui, mas eu tô meio assim, eu acho que eu tô ficando apaixonado pelo fulano, mas eu vou negando as aparências, vou disfarçando as evidências, e o cara vai nisso. Percebe o uso do gerúndio? Negando as aparências, disfarçando as evidências e fingindo. O que é o gerúndio na língua portuguesa? Gerúndio nada mais é do que os verbos terminados em ando, endo e indo. Verbos terminados com a terminação ar, que são os verbos de primeira conjugação, fazem o gerúndio ando. Então, estudar, estudando. Verbos terminados em er, como comer, faz o gerúndio com endo, comendo. E verbos terminados em ir, como dormir, terceira conjugação, fazem o gerúndio dormindo. Esse gerúndio foi polêmica por muito tempo na língua portuguesa, porque o pessoal começou a ensinar por aí o que é o gerundismo. Já ouviu falar em gerundismo? Já ouviu falar? Já ouviu por aí algum professor, alguma aula dizendo que o uso do gerúndio pode ser equivocado? É verdade, o uso do gerúndio pode ser um erro em português. Mas pelo amor de todos os santos, não é sempre errado. Tem gente achando por aí, porque ouviu falar em gerundismo, que o gerúndio está sempre errado. Que a letra da música, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, seria um erro. Claro que não. O gerúndio é uma forma nominal dos verbos em português que serve para você expressar o que você está fazendo no momento. Laura, o que você está fazendo agora? Eu estou gravando um vídeo. Eu estou analisando a letra de Evidências de Chitãozinho e Chororó, eternizada por Chitãozinho e Chororó. O que você está fazendo? Nós estamos aqui. Agora eu estou, nesse momento, bebendo um gole de água. Para isso serve o gerúndio.
Ah, professor, mas o pessoal falou que gerúndio é errado. Eu na minha redação tento não escrever nenhum gerúndio. Não, para um pouquinho. O gerúndio é errado quando você usa ele para se referir a uma ação futura. Pessoal, daqui a pouco eu vou estar bebendo um gole de água. Daqui a pouquinho, no final da aula, eu vou estar explicando para vocês outro conteúdo. Isso é errado. Usar o gerúndio com ideia futura. Eu vou estar negando as aparências quando eu precisar fazer isso. Aí você não pode usar o gerúndio. Eu vou negar as aparências, daqui a pouco eu vou beber um gole de água. Não faz sentido. Mas para expressar uma ação naquele momento, que é uma ação que está acontecendo naquele momento, ele é completamente correto. Eu estou negando as aparências, eu estou disfarçando as evidências e eu estou fingindo. Mas eu não posso mais fazer isso. O gerúndio é correto. Para de reproduzir essa bobagem de que todo gerúndio tá errado, porque não. Gerundismo o que é? Define pra mim. Gerundismo é quando você usa o gerúndio, uma forma nominal que é feita para você mostrar coisas que estão acontecendo no momento com um sentido futuro. Ficou muito famosa aquelas ligações de telemarketing, né? Em que a gente diz assim, nós vamos estar agendando uma reunião para você, nós vamos estar devolvendo, sendo que tá fazendo naquele momento. Isso é um conceito equivocado e que deve ser evitado em língua portuguesa, mas não qualquer gerúndio. E aí, para encerrar, eu quero falar com você, mais uma vez, da função da palavra que. Todo vídeo que eu puder encaixar essa função da palavra que, eu vou falar para você, porque isso cai muito em prova de vestibular. E aí no refrão ele diz assim, chega de mentiras, segunda parte do refrão, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo. Qual é a função desse que nessa expressão, eu te quero mais que tudo? Porque a gente está acostumado a ouvir sempre que o que é conjunção integrante ou pronome relativo. Conjunção integrante, pronome relativo. Conjunção integrante, pronome relativo. Mas ele pode ser mais do que isso. Qual é a função do que em eu te quero mais que tudo? Conjunção comparativa. Eu estou comparando o quanto eu te quero com o quanto eu quero tudo. Eu quero você mais do que tudo. Conjunção comparativa é o valor nesse verso. No próximo verso, eu entrego a minha vida para você fazer o que quiser de mim. Essa eu quero ver tu acertar. Eu entrego a minha vida para você fazer o que quiser de mim. Isso aqui que tem muito aluno que faz. Tem muito aluno que aprendeu a diferença do que, pronome relativo e conjunção integrante, e faz assim. Eu entrego a minha vida para você fazer isso. Lembra dessa aula? Sempre que tu troca por isso, é uma conjunção integrante. Eu entrego a minha vida para você fazer isso. Só que cuidado, tu tá trocando a expressão o que por isso. Não pode. Só pode fazer quando tu trocar apenas a oração introduzida pelo que. Grava a dica que eu vou te dar agora. Sempre que você tiver a construção o mais que, esse que é um pronome relativo. Pá, essa aula eu não sei se tu teve. Sempre que tu tiver o mais que, pronome relativo. Por quê? Porque essa expressão o mais que significa aquilo o qual. Quer ver? Eu entrego a minha vida para você fazer aquilo o qual você quiser de mim. Sempre que tu tiver a construção com o mais que, isso é aquilo o qual. E quando eu consigo trocar o que por o qual é a classificação dele? Pronome relativo. Então, nesse verso da música Evidências, o que é um pronome relativo? Não é uma conjunção integrante. Essa valeu a pena para quem ficou até o final do vídeo, né? No último verso, sim. Só quero ouvir você dizer que sim, pá, pá, pá. Só quero ouvir você dizer que sim. Só quero ouvir você dizer isso. Esse que do último verso do refrão, sim, é uma conjunção integrante. Então você não pode sair trocando por isso sem prestar atenção no que você está fazendo. No verso, só quero ouvir você dizer que sim. Esse que é uma conjunção integrante. Você consegue trocar a oração por isso. Mas quando você tiver a construção com o mais que acontece no verso anterior, fazer o que quiser de mim, isso é sinônimo de aquilo o qual, e o que é pronome relativo. Conta pra mim, você esperava aprender tanta coisa assim em uma letra de música em tão pouco tempo? Tá gostando dos vídeos? Conta pra gente que logo logo tem mais.